Nós vamos ter que fazer um intervalo. Eu quero deixar um fato curioso que a senhora coloca no livro, que é assassinato cometido por suposta paixão entre homossexuais. Vamos fazer um rápido intervalo. Eu volto em seguida para continuar a entrevista com a Procuradora de Justiça, Luísa Najib Eluf. Até já. Voltamos com Passando a Limpo, entrevistando a Procuradora de Justiça, Luísa Najib Eluf. E lembrando que este programa foi gravado na última quarta-feira. Procurador, deixamos aqui o telespectador curioso sobre um dos 14 casos relatados. Um dos 14 casos de amor homossexual, paixão homossexual, que também levou a um crime, a senhora disse, premeditado como todo crime passional. Isso. É um caso bastante interessante, Boris, e é o único caso no qual eu não cito o nome das partes envolvidas. Eu dou um nome fictício aos dois. Por quê? Porque eles nunca assumiram a relação homossexual que tinham. Toda a prova dos autos, e eu fiz uma pesquisa bastante extensa nos autos, é no sentido de que eles tinham um namoro, um caso, não moravam juntos, mas conviveram durante 20 anos. E aí, depois desse tempo todo, um era dentista, o outro era advogado. O advogado chegou para o dentista e disse: eu vou me casar, decidi me casar, porque eu não quero passar a minha velhice sozinho e sem filhos. Aí o outro diz: mas depois de tanto tempo você vai me deixar? Quer dizer, é sempre aquela mesma história, né? Da rejeição, do abandono. Mas ele insistiu no casamento. Então, o que fez o dentista? Planejou a sua vingança. Sabe que o crime passional é, acima de tudo, uma vingança, né? A vingança contra o menosprezo, a rejeição, o abandono. Então, ele comprou pacotes e pacotes de fralda descartável. Eu conto esses detalhes porque é por aí que você descobre a autoria depois, né? E foi visitar, pela última vez, diz ele, o seu companheiro de tantos anos. E levou luvas de dentista. E chegando lá, ele disse que ia levá-lo ao teatro. Falou: vamos ao teatro, vamos esquecer tudo e tal. Mas, na verdade, o que ele fez? Ele esfaqueou o advogado, cortou a cabeça dele, pôs a cabeça separada do corpo, olhando para a porta, depois enxugou o sangue com as fraldas descartáveis, ele usou as luvas, tudo, e eliminou os vestígios do crime. E foi embora para a casa dele. Acontece que ele foi visto pela empregada, que não estava no momento, mas na hora que ele chegou, a empregada não estava, mas a empregada passou por lá, viu luz acesa, viu o dentista dentro da casa do advogado, pela janela, viu que ele usava luvas, enfim, uma testemunha ocular. Em São Paulo, no Tatuapé. E aí, ele foi julgado, foi condenado pelo júri, recorreu, o Tribunal de Justiça manteve a condenação e quando ele soube, ele passou o tempo todo aguardando o julgamento solto, ele não foi preso. Mas quando ele soube que ele estava irremediavelmente condenado, ele se matou, ele vedou todas as portas do seu apartamento, portas e janelas, ligou o gás da cozinha e deitou no chão da cozinha. É uma história bastante triste. Um caso que é do Antônio Marcos Pimenta Neves e Sandra Florentino, aliás, nós somos da imprensa acusados de corporativistas, por isso que eu faço questão de perguntar, sumiu, desapareceu dos anais da imprensa. Por enquanto, porque a justiça é muito lenta, você sabe, Boris, é possível protelar o andamento de um processo, pedir diligências. No caso do Pimenta, por exemplo, a defesa dele está pedindo diligências no exterior, carta rogatória para os Estados Unidos, porque ele morou lá, então, para ouvir pessoas lá. E isso demora muito tempo. Pimenta já está solto e aguarda julgamento. É o único caso do meu livro em que não há o desfecho, quer dizer, não há o julgamento, porque não houve ainda. Mas, como ele é réu, confesso, ele mesmo contou a história, admitiu a prática do delito, eu achei que valia a pena
nós incluirmos, porque é um caso tipicamente passional. A senhora, como procuradora de justiça, quer dizer, acostumada no dia a dia do crime, como é que a senhora está vendo esse crescimento da criminalidade no país? É assustadora a criminalidade no Brasil. Na verdade, nós teríamos que organizar a sociedade para reagir de forma conjunta e muito firme contra a criminalidade. Mas reagir como? Em várias instâncias. Primeiro, a lei, e nós temos aí visto alguns projetos de lei que não favorecem nessa direção, eles realmente são muito flexíveis. Pelo contrário, o projeto de lei do governo é tido agora pela sua associação de procuradores como um projeto que facilita, afrouxa a legislação em relação ao criminoso. Cria situações que, se forem verdadeiras, eu acredito que sejam, são terríveis no Código de Processo Penal, liquidam, enfim, debilitam a prisão em flagrante. Dificultam ao máximo. E eu acho que isso não é o que o Brasil precisa neste momento. Eu acho que talvez nós, no futuro, tenhamos uma situação social mais tranquila, mas hoje não é assim. A senhora atribui a situação social do país o que está acontecendo? Eu acho que é um grande fator, né? A questão social, o mau exemplo que vem de cima e que acaba influenciando as outras camadas da população, as dificuldades da polícia, as dificuldades da justiça, do Estado brasileiro como um todo para funcionar a contento. Nosso Estado é muito precário. A que a senhora atribui a manutenção e a dificuldade de se transformar, de se modernizar, de tornar mais rápida a justiça criminal, até para livrar as pessoas inocentes e para apenar as pessoas que cometeram crimes? Na verdade, toda a nossa justiça é lenta, lenta demais. A justiça civil ainda é mais lenta do que a penal. Existe uma dificuldade muito grande que é estrutural, nós teríamos que fazer uma reforma geral na justiça. Existe uma dificuldade de recursos, porque cada vez que o Judiciário, o Ministério Público, a polícia pedem recursos financeiros. Porque recursos de caráter judiciário tem demais, caráter jurídico tem demais. Nós temos, mas na verdade, na hora que precisamos do dinheiro, Boris, há a mesma dificuldade que há para outros setores também da estrutura do Estado. Então, fica difícil trabalhar, mas eu acho que muita coisa pode ser feita. E acho que é preciso fazer uma reforma urgente também na legislação, não para facilitar a vida dos bandidos, mas para acelerar o andamento dos processos. O grande problema da justiça hoje é a morosidade. Não é possível uma pessoa ficar 10 anos aguardando uma sentença. Às vezes a pessoa morre sem saber o resultado do seu processo. Ficam aí os herdeiros. Enfim, é uma situação de quase ausência de justiça. E nós que trabalhamos na área somos os maiores interessados em mudar o estado de coisas.